conta pra mim, bebê, como é que tá sendo já o comecinho desse ano pra vocês. E também queria desejar a vocês um excelente 2022. Peço para vocês que fiquem sempre aqui comigo, tanto nos vídeos como aí ao decorrer do ano, tá? Sempre ouvindo as sugestões de vocês. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e o caso que eu trago hoje é justamente um caso que foi pedido nos comentários. Então, eu decidi ir lá averiguar, dar uma olhadinha no que eu conseguia encontrar, encontrei bastante coisa e trouxe para vocês. Esse caso parece que chamou muito atenção, porque já é um caso antigo, é um caso de 2013, de um estranho triângulo amoroso, porque se trata da sogra, o genro e quem sobrou foi a filha. Então é um caso que foi polêmico, principalmente porque era uma cidade ali onde as pessoas conheciam muito essa família, então um escândalo desse na família seria bem prejudicial. Então isso custou a vida de Jéssica Carline. Então eu gostaria de contar essa história para vocês. Eu também dei uma olhada nos julgamentos, eu fiquei estarrecida com a forma com que o marido dela conta como tudo aconteceu, sobre o caso e também sobre o dia fatídico, né, o dia 9 de maio de 2013. E eu gostaria de dividir tudo com vocês. Desde já, gente, agora em 2022, eu peço para vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Aqui também tem o Instagram, tá? @JoyceRodriguesOficial. Por lá, gente, eu normalmente posto quando sai vídeo novo. Então, é basicamente para vocês sempre ficarem por dentro de tudo que tá saindo. E temos vídeos às segundas, quartas e sextas e às vezes aí em alguns turninhos especiais, tá bom? Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Essa história ela vai basicamente se dividir entre duas cidades, assim, do norte do Paraná. Então, é entre Apucarana e também uma cidade chamada Araponga. E por que que essa história ela se divide? Porque um pedaço dela acontece num lugar e concomitantemente junto ali também acontece em outra cidade. Então, coisas acontecendo ao mesmo tempo em lugares diferentes. Para vocês entenderem melhor, esse caso ele é de 2013, então tem muita coisa sobre esse caso na mídia. Acontece que eu também descobri ali que tem pedaços do julgamento, então eu também consegui ver ali o marido, né, no caso aqui da Jéssica, contando tudo de forma extremamente fria e prática. E aí vocês vão entender porque isso é tão absurdo, porque de fato, gente, é muito absurdo. No caso aqui a gente está falando de um homem chamado Bruno José da Costa. O Bruno José da Costa, ele era o marido da Jéssica Carline Ananias da Costa e os dois começaram um relacionamento quando a Jéssica tinha 15 anos. Quando os dois se encontraram, a Carline sempre foi uma menina muito animada, muito feliz, muito bonita também. E os dois acabam ali tendo um relacionamento. Ele, no caso, deveria ter ali os seus 19 anos e ela tinha os seus 15 anos. Os dois começaram a se relacionar. Nesse relacionamento, em menos de um ano, ela engravidou. Devido a essa gravidez, os dois acabam se casando. Só que, nesse momento, ela estava morando em Apucarana. Então, o que vai acontecer? Logo que eles se casam, os dois muito jovens, né? E ela grávida, o que vai acontecer é que a mãe dela vai falar, olha, eu tenho uma casa também em Apucarana, né? Dona Célia, que é a mãe da Jéssica, convida o casal para morar na casa que ficava do lado da casa dela, que também era dela. Então ela pega e diz, olha, pode morar aqui, aquela coisa começo, né, tudo mais difícil. Então ela dá essa força. Só que acontece que isso também gerou uma proximidade que não foi benéfica no caso para Jéssica. Por que eu tô falando isso? Porque se separar ou o casamento não dar certo é algo que você espera, mas esperar que você precise lidar com uma traição que envolve a sua mãe, aí as coisas já ficam um pouco mais nebulosas. Veja bem, esse tempo que vai acontecer é o seguinte, ela vai ter o bebê, né, vai ter uma menina, a Isabela, e nesse meio tempo a avó vai ser muito grudada com a Isabela. Logo em seguida, né, a Jéssica começa a trabalhar num supermercado e o menino aí, esse Bruno, ele começa a fazer faculdade de Direito. E ela passa a cuidar da menina, cuida bastante. Então, basicamente, a Jéssica saía para trabalhar e ela se enfiava na casa da Jéssica. No começo era uma coisa natural, os dois eles tinham um relacionamento de sogra e genro, que era o que deveria ter permanecido, pelo menos enquanto eles estavam ali
ou melhor, né, o Bruno casado com a Jéssica, mas não foi o que permaneceu. Essa união dos dois ali, sempre muito próximos, gerou troca de olhares e até que depois de alguns meses os dois acabaram a se relacionar. E aí o que vai acontecer é o seguinte, gente, a coisa vai começar a ficar bem feia, porque tudo vai começar a acontecer pelas costas da Jéssica. Só que pelo que eu fui vendo ali depois, com os depoimentos, tanto com o depoimento do próprio Bruno, né, que assume tudo, como também do irmão dela, do Renan, que na época era bem jovenzinho, devia ter ali os seus 14 anos mais ou menos. Ele diz o seguinte, que em 2009, né, que seria então quando começou esse relacionamento da sogra e do genro, ele chegou a flagrar os dois ali num ato mais íntimo numa cozinha, mas ele disse que ouviu a mãe dele dizer que era para ele soltar ela, né, me solta e tal, e ele teria visto aquilo, só que estranhamente ele teria dito, olha, se resolvam aí na relação de vocês, porque não dá pra vocês ficarem fazendo esse jogo duplo. Não dá pra você ficar casado com a Jéssica e meio que tendo um caso com a minha mãe. Eu quero que esse caso se resolva. Eu não aceito, eu não gosto, mas é melhor do que você ficar enganando meu pai e ele enganando a Jéssica. O estranho é que depois ele vai mudar essa versão. Ele vai dizer que, na verdade, a mãe dele, ela era, como é que a gente pode dizer? Chantageada. Seria mais ou menos isso. A questão é que depois que ele pega, né, e ele diz que pega, ele não dá uma data específica, mas dá pra perceber que é bem no começo, os dois continuam a relação. Ele era um moleque, então meio que se concentrou em outras coisas e os dois continuaram o relacionamento e foi indo cada vez mais forte pra frente e sempre assim, uma vez por semana eles se encontravam sempre eram motéis muito caros, lá sempre na cidade de Arapongas. No começo chegaram em alguns em Apucarana, mas normalmente em Apucarana era na casa da Jéssica, na cama da Jéssica, para ser mais honesta, né, na hora de falar. Bom, a questão é o seguinte, a Jéssica ia trabalhar e os dois então usavam a casa dela de motel enquanto ela estava trabalhando. Tinha a menina no meio, tinha a neném no meio, então a mãe estava sempre com a desculpa de que estou cuidando da minha neta e isso ajudava também a Jéssica, porque a Jéssica precisava trabalhar. O rapaz, no início, ele fazia faculdade de Direito, então isso também ajudava ele, porque ele trabalhava e fazia a faculdade dele. Só que em algum momento isso começou a ficar muito descontrolado. E aí, a mãe, né, a mãe da Jéssica, o nome dela é Célia Forte, ela chega e diz que ela quer se separar do marido dela, o senhor Hamilton. Então, nesse momento, o que acontece? Um plano, na minha opinião, ridículo, porque o que vai acontecer é o seguinte, o próprio Bruno, né, o marido da Jéssica e genro da Célia, pede pro pai ser fiador em um apartamento em Arapongas. E aí, esse apartamento seria um apartamento só, onde foi morar a família da Jéssica. Então, a Jéssica, o Bruno e a filha. E também a Célia, que seria a mãe da Jéssica, junto com o irmão da Jéssica, o Renan. Dentro desse apartamento, as coisas ficavam cada vez mais quentes entre eles. E aquilo fez com que o Bruno, né, olhasse para aquela situação e falasse, putz, isso vai dar ruim. Então, o que ele faz? Eles moram ali mais de um ano naquele apartamento, todos juntos, até que um dia ele chega e fala, olha, a gente vai voltar. Caso ali no julgamento ele fala, eu percebi, né, a M que eu estava fazendo, então eu decidi que era hora de parar. Só que parece que assim, ele parou, mas parou não querendo parar. Quando ele volta para Apucarana, o que vai acontecer é o seguinte, ele trabalhava, já nessa época ele já estava no último ano da faculdade e ele já estava estagiando em um escritório de advocacia. E eles também parece que compravam objetos no Paraguai e revendiam. Eu não sei muito bem como funcionava, eles não deixam claro como era essa atividade ou o que era, mas parece que existiam sim e eram várias viagens. E depois vocês vão entender por que eu tô pontuando isso. E na cidade lá deles, estava morando a Jéssica, estava morando a Neném e ele. O que vai acontecer é que um dia, já quase um mês depois que tudo isso tinha sido desfeito ali, estava cada um morando na sua casa, a mãe da Jéssica, né, a Célia, continuava separada do marido. Ela pega e entra em contato com o Bruno no telefone da empresa do Bruno. Isso não era normal. E o Bruno, ele fica feliz, ele diz, a secretária diz pra ele, olha, a sua sogra tá no telefone, você quer falar com ela? E ele fala, claro, né, isso ele fala em depoimento. E no depoimento ele diz o seguinte, que ela disse pra ele, olha, por que você não tá mais falando comigo? Você nunca mais falou comigo e eu quero saber o que tá acontecendo, a gente se ama, essa coisa toda. E aí ele pegou, né, ela propôs que os dois se encontrassem e ele aceitou. Daí pra frente começa uma briga com a Jéssica.
Porque a Jéssica começa a perceber que o interesse do marido por ela tá caindo, assim, tá indo ladeira abaixo. No início, ela começou a entrar numa semi-depressão, curar essa depressão de forma errada, não foi se tratar, então ela começou a comer demais, ela começou a perder o controle da vida dela, ela reclamava muito, inclusive tem áudios, tá, que ela teria mandado pro marido dela, tem áudio que ela teria mandado pra família do marido dela, que gostava muito dela, e nesses áudios ela fala que ela não aguenta mais essa situação, que ele não gosta dela, que aquilo tava detonando a vida dela. E aí ela pega e começa a pressionar ele, cara, o que tá acontecendo? Porque a gente não tem mais nada, né, fisicamente, e ele nunca dá uma resposta pra ela. Isso faz com que qualquer mulher levante ali as antenas. E o que vai acontecer é que um dia ela já tava morando de novo, né, eles continuavam morando em Apucarana, e a mãe, ela volta também por um tempo pra Apucarana. E os dois isso já era, gente, 6 meses antes do crime, 7 meses antes do crime. Ela estaria na casa da filha, da Jéssica, continuava tendo os encontros semanais com o Bruno, e isso sempre acontecia. Inclusive tem entradas, tickets, né, que a polícia conseguiu de entradas e saídas e tal, com o próprio motel, câmera de segurança do motel, e era o motel mais caro que tinha Arapongas. Ele sempre conversava com a Célia pelo Gtalk, então era as trocas de mensagens e também por MSN. E aí o que vai acontecer é o seguinte, essas conversas ficavam gravadas no e-mail. Nesse dia o que vai acontecer é o seguinte, a Célia vai falar que vai fazer comida. E aí nesse momento o Bruno vai atrás da Célia na cozinha. E aí os dois estão lá meio que se paquerando. Eles flertavam, na verdade, eu não sei, porque a Jéssica chegou em um momento a chegar a cogitar, porque a família mesmo do Bruno já tinha percebido. E a Jéssica não, meio que todo mundo sabia, menos ela. E aí ela vai ver aquela, né, ela sabe que ele tá na cozinha com a mãe, ela nem imagina que ali era a mãe, a amante, e ela abre ali o notebook que ele teria deixado aberto, né, na sala, porque ele só teria saído um pouco, e ela entra no e-mail dele. E é nesse momento que ela vê todas as conversas que aconteceram entre a mãe dela e também o marido dela. E aí ela descobre que a amante do marido dela é a mãe. Bom, isso virou um pandemônio, porque ela teria saído da sala louca da vida, não acredito que você fez isso comigo, parece que as duas teriam discutido, se pegado, ela teria batido na mãe, arrancado tufo de cabelo, gente, como se fosse assim mesmo, sabe, duas mulheres ali, enfim, perdendo a linha feio por causa de um traste desse. E aí as duas se pegando ali, e o cara, né, o camarada lá, o Bruno, ele entra no meio pra ela não machucar a Célia, tipo, olha, para. E não grita porque eu não quero que ninguém fique sabendo dessa história, você fala baixo, porque não é pra ninguém saber, vizinho vai ouvir, eu não quero que essa história venha à tona. Nesse momento, ele teria contado, e ela teria contado também, que os dois tinham mesmo um caso, e ela teria parado de falar com a mãe, e os dois teriam se separado ali momentaneamente. A questão é que a Célia começou a ficar no ouvido dele, você precisa voltar com a Jéssica, você precisa voltar com a Jéssica, porque nesse meio tempo ela foi para casa dos pais do menino, dos pais do Bruno, e contou o que tinha acontecido, e ela pediu para ficar lá, e eles obviamente aceitaram, né? E aí eles começaram a ficar em cima, a Célia começou a ficar em cima, por quê? Quando isso aconteceu, ela levou a neta, e ela não queria ficar longe da neta, então ela queria que o Bruno voltasse com a filha, para que ela pudesse ter proximidade novamente com a neta. E o menino parece que faz justamente isso, diz que eles têm que exercitar o perdão, que era para todo mundo se perdoar, voltar a ser uma família. Tinha acontecido, foi uma coisa que ninguém teve contato. O que de fato ele falou para convencer a Jéssica, ninguém nunca vai saber, porque a Jéssica tá morta. A questão é o que ele fala. Ele falou que ele não tinha vontade de voltar com o casamento, mas como a Célia, e ele amava a Célia, eles estavam ali, né, ela estava ali falando muito na orelha dele, ele pegou e voltou com a Jéssica, tipo assim, eu vou voltar, assim volta o contato e fica tudo bem. E foi justamente o que aconteceu. Porque o que acontece? A Jéssica, primeiro, sentia muita vergonha do que tinha acontecido, muita vergonha. Então ela não queria que ninguém soubesse que o marido dela a deixou pra ficar com a mãe dela. E também tinha o pai dela no meio dessa jogada, que era um senhor. Então ela olha aquela situação toda e ela sabe que aquilo pode não dar um resultado bom, tanto para as pessoas comentarem, como também em questão ao pai, os dois poderiam brigar.
E justamente isso foi levantado muito, né? Que isso teria sido uma chantagem do Bruno com a Célia, que o Bruno seria apaixonado pela Célia e chantageava ela para que ela fosse ao motel, para que eles viajassem para a praia. Em 2012 eles teriam viajado para uma praia, 2012 já próximo ali ao dia do crime, viajado para a praia. E enquanto a menina tomava banho, a Jéssica, os dois teriam, enfim, né, ali iniciado uma cena ali sexual e o menino, filho dela, teria visto. Então, assim, todo mundo sabia que aquilo continuava rolando e eu acredito que a Jéssica também. Jéssica continuou com o trabalho dela, mas as desconfianças também continuaram. E aí começava aquelas picuinhas que, na minha opinião, é muito normal, a gente vê muito acontecer, mas não é legal também acontecer. Se você não tem condições de perdoar uma pessoa, é melhor deixar pra lá, porque olha só. Ela começava assim, onde você tava? E ele mentia muito pra ela. Ele dizia, olha, eu tô fazendo um curso em tal lugar. E não era, ele ia só se encontrar por mais tempo, ficar mais dias com a Célia. Então ela começou a perceber aquilo. Lembrando, ela era uma menina de 22 anos, ele tinha 26 anos e a dona Célia tinha 46 anos. Então a Célia, ela era muito cabeça na hora de levar as coisas pra frente, não eximindo ele da culpa, porque ele também era um safado. Só que a questão é o seguinte, ela era filha da Célia. E é nesse ponto que eu queria chegar quando eu falo muito aqui no canal, e eu gosto muito de reiterar isso, a questão do instinto materno. Quando eu digo que esse negócio de instinto materno não existe. Porque ela não se preocupou com isso, ela não se preocupou com a filha, ela não se preocupou. Ela diz que se preocupava com a neta, por isso que ela, né, meio que deixava os dois em um relacionamento. E ele, pelo que eu entendi, estava apaixonado. Ele estava apaixonado ou ela estava dando mais para ele do que o próprio corpo. Porque o que acontece? Ele fazia a faculdade, ele tinha as coisas dele e vai surgir uma conversa de seria extremamente incrível se a Jéssica não existisse mais. E essas palavras vão sair da boca da mãe dela. E aí surgem vários assuntos, como por exemplo, que ela venderia 5 terrenos que estavam no nome dela, pegariam o dinheiro e os dois recomeçariam uma vida. E quando a gente vai desenrolando esse caso, a gente vai percebendo a ideia real seria matar a Jéssica e fugir a Célia, o Bruno e a menina, a filha da Jéssica. Porque, veja só, mais ou menos, quando ela disse isso pro menino, pro Bruno, né? O que o Bruno disse foi, bom, mas como o que você tá tentando dizer com isso? Você tá tentando dizer que é pra gente tirar a vida da Jéssica? E ela disse exatamente. Ele falou, tá. Gente, assim, super frio mesmo, tá? E aí ela pegou e fez o seguinte, falou, olha, você planeja tudo, ele ficou de planejar tudo e ela disse, eu só não quero que a minha neta esteja na casa. Tá, isso foi mais ou menos um mês antes, então tudo começa a ser combinado, ele procura um outro rapaz chamado Bruno Albino. Esse Bruno Albino, ele morava numa região que ele disse com as palavras dele que era uma região violenta, eu não sei, porque eu não conheço o local, né? E aí o que vai acontecer é que ele vai pedir vai chegar até mesmo a pedir para que o Bruno Albino arrumasse para ele uma arma de fogo. E aí o Bruno Albino fala que vai tentar, parece que por R$500, e também ajudar ele a forjar um latrocínio, que nada mais é do que um roubo seguido de morte. Então eles iriam fingir que ia acontecer um assalto e que nesse assalto ela acabaria perdendo a vida. Só que deu tudo errado. Acontece que para isso acontecer, começou todo um esquema assim. Vamos buscar coisas no Paraguai. Ele teria dito isso para a sogra. E era justamente na semana do Dia das Mães, tá? Todo mundo sabia que iria o Bruno e a Jéssica buscar coisas de madrugada no Paraguai. Então o que ele faz? Ele deixa as duas moças, porque eles teriam assistido uma apresentação do Dia das Mães da Isabela. Olha o sangue frio, estava na apresentação. Isabela, Bruno, Célia e a própria Jéssica. Então tava a família inteira ali e depois daquilo é que tudo ocorreria. Então o sangue frio ali falou mais alto. Como era Dia das Mães, o que eles fizeram? Eles pegaram então a Jéssica, a Isabela, né, que era a nenê, junto com a Célia, elas foram comer fora. E isso fez com que ele pudesse organizar tudo o que ia acontecer. Então, em um determinado horário combinado, ele teria buscado a Célia, junto com a Isabela, com a filha do casal, e levado ela para casa dela, tá? Então, isso tiraria a Isabela daquela cena que aconteceria, ninguém sabia, mas aconteceria, a Célia sabia,
e eles ficariam em outra casa, né? Ficaria na casa da Célia, a menina ficaria com a Célia e ele poderia forjar ali, então, o latrocínio. Acontece o seguinte, ele pegou a moto, entregou pro menino, pro Bruno Albino, e falou pra ele, olha, eu já tinha comunicado a Jéssica e também a família que eu venderia a moto. Então você leva a moto, eu não sei se entrou também como forma de pagamento, e teria uma bolsa envolvida que levaria alguns lacres e algumas coisas para ajudar também a colocar, além, né, de entregar essas coisas para ele, também colocar alguns objetos, dinheiro para fingir, enfim, que era um latrocínio. No último momento, a Célia, a mãe da Jéssica, ainda chega a perguntar como eles fariam aquilo, e é quando eles decidem que seria com uma faca, porque eles não teriam conseguido aditar a arma de fogo lá. Então, eles decidem que seria de facada. Aí o que vai acontecer é que o Bruno, então Albino, vai pro bairro dele, parece que tenta conseguir um ajudante, não consegue. Ele vai para casa com a esposa dele, porque eles teriam que sair por volta ali das 3 da manhã, eu não sei se era uma excursão, eu não sei como seria feito, pro Paraguai. Então ele deixa ela dormindo lá e ele diz no depoimento, porque é perguntado para ele, por que ele não aproveitou então quando ela estava dormindo? Porque pelo menos ela sofreria menos. E ele diz que não teria como, porque ele perdeu ali a noção, ele não queria mais fazer aquilo, mas a culpa teria sido dela. Por quê? Ela dorme, e aí ele não consegue dormir, porque ele fica pensando naquilo tudo. Ele não conseguia dormir porque ele sabia que tinha um horário ali marcado para tudo acontecer. Ele já tinha combinado o horário com o Bruno Albino. Ele teria marcado para as 2h30 da manhã. Que quando ele acordou ela disse, por que você não dormiu? E ele disse, eu não dormi. E ela diz, você estava conversando com as suas, né? E ela estava se referindo à mãe dela, não tem jeito. Era a mãe dela que ela estava se referindo. E aquilo teria motivado ele, aquilo teria deixado ele com raiva, e aí sim ele teria tido ali, então, a força de praticar o crime. Aí ela pega, levanta e vai pro banheiro, né? Ali, acredito que tenta tomar um banho ou alguma coisa assim. É nesse momento que ele começa, então, a desferir os golpes de faca, tá? Então, primeiro parece que foi uma sessão ali de 4, né? E depois, 4 golpes de faca, e depois aquilo acaba se intensificando, terminando em 25 golpes, tá? Algumas fontes colocam que eram 31 golpes. O que eu encontrei de mais forte e também dentro do julgamento foram 25 golpes. E aí o que vai acontecer é o seguinte, gente. Ele vai começar a simulação toda. Então, ele começa, só que ele foi, assim, extremamente burro, porque ele pega uns lacres e ele começa por lacre mesmo, sabe? Aqueles lacres de puxar que você não consegue abrir. Ele põe nos pés, põe nas mãos. Quando ele vê que de fato ela já perdeu a vida, ele quer ligar pro pai. Então ele tenta cortar o lacre com a faca, corta a mão, sai espalhando pela varanda, por vários lugares. A casa era pequena, então ela caiu entre o banheiro, porque quando ela viu, né, que seria basicamente ali um ataque, ele estava munido de uma faca, de uma arma branca. Então ela pega e tenta se defender, se trancando no banheiro, se fechando no banheiro, mas não tem jeito. Então ela também tenta em algum momento ali sair daquela situação e acaba ficando entre o banheiro e o corredor. Era uma casa pequena, aquela cena de horror acontecendo. Ele prende o lacre, só que antes ele não pensou que ele ligaria pro pai primeiro. Então o que ele faz? Ele vai e tenta cortar o lacre com a faca, e é quando ele corta a mão dele. Então ele pega, mesmo com a mão cortada, ele vai e liga pro pai e fala que aconteceu um assalto na casa e que a Jéssica perdeu a vida. Nisso chega a polícia começa a olhar tudo e as coisas já começam a não bater ali mesmo, no próprio dia 9 de maio de 2013. A polícia vistoria tudo, né? Retira, primeiro dá uma olhada no corpo da Jéssica, retira, manda, né, pro ML perícia e começa a fazer uma mini perícia ali na casa só visual, e visualmente o perito já percebeu que aquilo ali não batia com a história dele. E eles encontram alguns objetos, como por exemplo uma alça de bolsa, e a alça de bolsa vai ser a alça da bolsa que vai ser encontrada com o Bruno Albino. Só não confundam, porque são dois Brunos, o Bruno que ajudou, que é o Bruno Albino, e o Bruno, marido da Jéssica e genro, né, da Célia. Enfim, e aí o que vai acontecer é o seguinte, eles vão encontrar aquilo, vão guardar, vão perceber que não existe, né, um latrocínio onde uma pessoa recebe 25 golpes. Né, a pessoa faz ali o trabalho bem feito, normalmente até nem usando faca, já começa por aí, porque uma pessoa que faz isso normalmente são
né, bandidos mesmo, e eles facilmente conseguem outro tipo, né, de arma. E aí o que vai acontecer é que ele vai ser pego em flagrante, eles vão na hora se tocar que o corte na mão dele, os rastros que tem ali de sangue não são normais, ele vai ser preso em flagrante no mesmo dia. No mesmo dia, ele já é levado, então, para prestar depoimento na polícia, ele presta 3 depoimentos. No primeiro depoimento, ele diz que ele fez tudo sozinho, ele protege a Célia e protege também o Bruno Albino. No segundo depoimento, isso já tem um tempo, e aí 15 dias depois, obviamente, né, mensagens vão sendo ali juntadas, eles vão também quebrando alguns sigilos, e aí eles descobrem que a Célia era amante dele, e é quando a Célia é levada para prestar depoimento, e ele muda, ele começa a colocar a versão da Célia, porque a Célia começa a pintar ele como um monstro, então eu acho que ele se sentiu meio traído também ali naquela situação, e ele diz, não, ela realmente participou, e ele tinha muitas mensagens, ele tinha coisas no computador dele que podiam provar isso. Então a Célia não colou pra ninguém a história de que ele forçava a Célia a ter alguma coisa com ele. Gente, esse relacionamento durou 4 anos, tá? A polícia prendeu ele por uma suspeita de que ele poderia ter causado a morte, né, então, da menina, da Jéssica. Os pais dele buscam a Isabela na casa da Célia, e começa toda uma bagunça, e aí ela pega, liga e diz o seguinte, eu queria saber se o Bruno tá bem, como o Bruno tá. E aí depois ela se toca que aquilo é demais e pergunta da neta. Então aquilo levantou ainda mais a lebre da família dele, que acabou contando dessa ligação pra polícia. Em nenhum momento a família protegeu o filho, de maneira nenhuma, pelo contrário, a família olha ele como um monstro, e rapidamente também tomaram ali as devidas, né, precauções para que a menina não voltasse para casa. E aí a gente entra num outro ponto, que é como funcionava esse lar. O Hamilton, tá, o marido da Célia e pai da Jéssica, sabia desse relacionamento. Os dois teriam ficado separados por um tempo e depois teriam reatado, só que ele sabia que ela tinha um caso com esse rapaz, com o Bruno, e que era marido da filha. Só que ele caiu no conto de que ela estava sendo chantageada. Em depoimento, o Renan, que é irmão da Jéssica, contou que tinha pegado algumas vezes, que ele já entendia que os dois tinham esse relacionamento, e ele diz o seguinte, quando eu perguntava para minha mãe ou para o Bruno, ele dizia o seguinte, se eu falar, né, se eu avisar para alguém, vai ter uma briga entre o meu pai e ele, e um dos dois vão acabar sem vida, vai acabar em uma desgraça. E ele tinha medo que aquilo acontecesse. Então eles foram ali fazendo a cabeça do rapaz, porque ele era menino na época, quando ele foi prestar depoimento, que foi em 2017, ele tinha 18 anos, né? Então tudo isso foi levando as pessoas a questionarem. Só que tanto Renan como o Hamilton, o marido da Célia e pai da Jéssica, que foi a vítima, acreditam que ela é inocente. Então, aí é quando as pessoas param e se perguntam, inclusive depois de um tempo, eles entrevistaram ela, a Célia. E a Célia foi a única que eu não encontrei um depoimento, não vi o depoimento da Célia, mas assim, eles perguntam pra ela como que uma mãe pode fazer isso. E ela começa assim, como que uma mãe pode fazer isso? Eu não fiz isso, eu fui vítima e tal. Agora, se isso é verdade ou não, eu não sei. Eu não acredito de fato, assim, que os dois não tiveram um caso. E também não acredito que houve chantagem. Só que eu acho que teria um depois. Eu não acho que foi só uma... Porque sempre vem aquilo. Qual foi a motivação do crime? Isso foi a pauta do júri popular em 2017. Então, em 2017, quando senta os 3 no banco dos réus, ali de fato, para ter um julgamento com o júri popular com relação à morte da Jéssica, a principal pergunta era a motivação. E a motivação seria o impedimento do relacionamento dos dois, que eliminando a Jéssica, acabaria. Só que a menina estava na casa da Célia, tinha a história dos 5 imóveis ali que ela venderia, para os dois recomeçarem uma vida, então tudo dá a entender que eles sumiriam com a menina, talvez até eles sumiriam, ninguém sabe se não era para o próprio Paraguai, porque parece que eles sempre faziam compras por lá, automaticamente você pode ter um pouco mais de conhecimento da região, então ninguém sabe de fato o que aconteceria se no dia a polícia não tivesse tido ali a atitude de prender ele. Porque se tivesse deixado ele solto talvez por mais um dia, todos teriam fugido. E ninguém consegue, o filho, sabe, o marido, eles não conseguem entender isso. Eles acreditam no que ela conta.
Ela foi acusada, na verdade, não, obviamente, do assassinato da filha, mas por ser, então, a mandante, né, intelectual ali, a organizadora intelectual desse crime, e por ser também a mãe da vítima. Então, tudo isso caiu como uma bomba, tá? Esse júri aconteceu em Apucarana, no Fórum de Apucarana, e as pessoas estavam, assim, revoltadas, porque existe o motivo do crime, né, que choca as pessoas, por ela ser a mãe, e também por pessoas que conheciam ali, olhar aquela situação e falar, gente, a própria mãe, né, ali com o marido da filha e o marido, né, com a sogra, assim. A menina era uma moça linda, a Jéssica, era uma moça muito bonita. Eles colocam, tentam assim dar, é a época também, era 2013, então eles começam a colocar ela como se ela fosse, tivesse ficado relaxada, engordado e essa coisa toda, mas gente, mesmo assim, ela era uma menina linda, jovem. Então, a mãe tava sempre pintada, sabe? Eles pegavam ele olhando a roupa dela, decote, olhava também o comprimento de saia, sabe? Olhares obscenos. Então, a filha percebendo aquilo e virava uma competição de mãe e filho por um cara, por essa coisa aí. Então, assim, tudo isso foi acontecendo, não foi do dia pra noite. E quando surge a ideia de eliminar de vez a Jéssica, justamente 6 meses depois que ela descobre que a amante do cara é a mãe. E onde que eles conseguem enfiar ali, né, com provas, obviamente, o Bruno Albino, que era o ajudante. Lembra da bolsa que a polícia coletou um pedaço ali da alça da bolsa na casa? Pois bem, essa alça da bolsa foi guardada e a bolsa, quando ele fala que teve um ajudante, que é no terceiro depoimento, aí ele conta que teve a ajuda desse Bruno Albino e aí eles fazem ali uma investigação e descobrem a bolsa. E aí o Bruno é preso também. E aí acabam, todo mundo ali vai falando sua parte, né, e tal, e acaba todo mundo condenado, né? Tanto o Bruno da Costa, ele acaba sendo condenado a 23 anos de prisão em júri popular, e também a mãe, ali, a Célia Forte, acaba sendo condenada também a 23 anos de prisão, e o Bruno Albino é condenado a 10 anos de prisão em regime semiaberto. Então, tanto o Bruno como a Célia ficaram em regime fechado. Não sei se estão até hoje, mas eram ali 23 anos e também seria abatido o tempo que eles ficaram presos, porque 15 dias depois do crime, a Célia Forte foi presa também. Então, fica ali um tempo de 2013 a 2017, que foi o julgamento, para ser abatido ali da pena e eles acabarem indo para a liberdade, enfim, mais cedo. A Isabela, filha do casal, o pai, né, então Bruno, que também estava no banco dos réus, diz que em nenhum momento teve tempo de pensar o que a filha pensaria daquela situação toda, o impacto que isso podia causar com a filha quando a filha crescesse, porque no fundo ele achou que não teria impacto nenhum. Ele achou que ele conseguiria fugir com a Célia, né? Só que deu tudo errado. E aí o que aconteceu foi: o conselho tutelar olhou aquela situação toda daquela família problemática que estava aceitando aquela situação, porque essa é a verdade, e disse: não, essa criança não pode ficar aqui. Então eles deram a guarda para os avós paternos, os pais então do Bruno, que criam a menina e deixam ali muito claro que não querem ver o Bruno mais, não querem ligação com o Bruno e que não admitem o que aconteceu, que eles tinham feito aquilo com a menina. Dá pra perceber que o casal gostava muito da Jéssica, estava muito revoltado com aquela situação e que sempre alguma coisa acabava impedindo. Inclusive o próprio Bruno disse que em um determinado momento a mãe acaba pegando os dois e disse o seguinte: eu quero saber o que tá acontecendo, vocês dois nessa safadeza aí. E aí ele pegou e disse: mãe, não tá acontecendo nada, não tem nada a ver, ela é minha sogra. Começa a negar tudo. A Célia teria dito pra ele: pode falar a verdade, a gente não escolhe por quem se apaixona. Então eles teriam assumido pra mãe do Bruno que sim, os dois tinham um relacionamento amoroso. Então, todas essas coisas são as provas, tanto as provas materiais que foi coletada pela perícia, como também todo esse depoimento, tudo que foi colocado ali e as linhas do tempo que eles foram conseguindo determinar levaram a essa conclusão. A questão é o seguinte: para a família, tá, da Jéssica, então o pai, né, que foi quem ficou, e o Renan, o irmão dela, a mãe é inocente. E para a família do Bruno, tanto o Bruno como a Célia são culpados. O próprio filho e a sogra são culpados. E a Jéssica perdeu a vida dela. E o final foi esse: 23 anos de cadeia para cada um, né? Bruno e Célia. A moça Jéssica sem a vida aos 22 anos de idade.
uma filha sem mãe, sem pai, que quando souber da história dela vai saber que não tem mãe porque foi o pai, junto com a avó, e a família ainda acha que a Célia deveria estar solta, mas parece que está presa. Agora, se continua, não sei. Se você mora próximo à região ou conhece essa história, tem mais coisa para me contar, coloca aqui nos comentários, porque não é por acaso que eu tô trazendo esse caso, não achei mais nada, tipo, depois disso. Então, vocês, por favor, se tem alguma informação sobre esse caso, comenta aqui embaixo, porque eu vou gostar de saber se foi para regime semiaberto. A gente teve toda essa questão aí, né, da C19. E aí o que vai acontecer é que, de repente, essa galera acabou solta. Mas, até onde eu vi, estavam todos presos, menos o Bruno, que pegou regime semiaberto. Mas o Bruno albino. Bom, o caso vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui. Aguardo todos vocês nos comentários. Eu desejo a todos uma excelente semana. E nós nos vemos em um próximo vídeo. Beijo. Fui!